Projeto de lei de combate às facções criminosas aumenta a duração da pena de prisão e acaba com o auxílio reclusão. Polícia Federal prende dono do Banco Master que tentava fugir do país deixando para trás uma fraude de mais de 10 bilhões de reais. Em decisão unânime, STF condena grupo dos Kids Pretos acusado de organizar plano para matar autoridades e facilitar golpe de Estado. Pesquisa revela que soldados do tráfico abandonariam o crime se conseguissem emprego com carteira assinada. Câmara dos Deputados dos Estados Unidos impõe derrota ao presidente Donald Trump ao aprovar a abertura dos arquivos de Jeffrey Epstein. Presidente Lula rebate crítica de primeiro-ministro alemão que veio à COP30, dizendo que Berlim não tem nem 10% da qualidade de Belém. Conferência do Clima recebe primeiro rascunho do documento oficial que deverá começar a ser discutido amanhã. E a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, agora tem um sistema de inteligência artificial para controlar o tráfego de veículos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Banco Central liquidou hoje o Banco Master, a instituição de porte pequeno, que ontem foi dada como vendida para um grupo brasileiro e compradores árabes, apresenta vários problemas, desde empréstimos fraudulentos até a venda de títulos com rendimentos acima do normal, que não poderiam ser pagos. A estimativa é de uma fraude de 12 bilhões de reais. Agora vamos até Brasília falar com o nosso repórter Bruno Tibério, que tem mais informações sobre esta operação da Polícia Federal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto, e a quem nos acompanha de casa. Olha, a Operação Compliance Zero prendeu o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e também sócio o seu sócio Augusto Lima. A ação, ela apura inclusive a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras que atuam no sistema financeiro nacional. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele inclusive disse hoje na CPI do crime organizado que a Polícia Federal ela investiga um esquema de fraude de aproximadamente 12 bilhões de reais que é ligado então ao Banco Master. Segundo ele, na casa de um dos investigados foram apreendidos R$1.600.000 em espécie. Ainda pela manhã, a Polícia Federal ela cumpriu busca contra o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que foi afastado pela Justiça por cerca de 60 dias. O diretor financeiro do banco, Dário Osvaldo Garcia Júnior, também foi afastado pelo mesmo período. O governo do Distrito Federal recebeu a notícia da liquidação aí com alívio e nota, inclusive, o BRB disse que sempre agiu de forma transparente, que não houve prisões na sede do banco. Inclusive, informou também que segue em funcionamento normal e que os afastamentos eles foram determinados pela Justiça. Inclusive, nós separamos um material que explica exatamente como foi feita, então, toda a deflagração dessa operação nessa terça-feira, inclusive falando também das prisões. Vamos conferir. Os valores de fraudes financeiras podem chegar a 12 bilhões de reais. Esse esquema resultou na prisão do presidente do Banco Master, o Daniel Vorcaro, que foi detido no aeroporto de Guarulhos e está preso na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, falou sobre esse valor bilionário durante a CPI do crime organizado. Disse que há indícios de que o esquema teria a participação de dirigentes do Banco de Brasília, o BRB. Estamos fazendo uma operação importante, numa integração, inclusive, com o Banco Central, com o COAF, atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro e que leva aí a monta, enfim, isso está sendo apurado, mas fala-se de cerca de 12 bilhões de reais. Eu não sei quanto que nós vamos conseguir bloquear, eu sei que já em dinheiro apreendemos R$1.600.000 em dinheiro nessa operação de hoje. Daniel Vorcaro foi detido tentando fugir do país. Ele pretendia ir para Malta, na Europa.
em um avião particular, mas foi detido antes mesmo de levantar voo. A defesa de Daniel nega que ele estivesse tentando fugir. Os advogados afirmam que o destino final da aeronave era em Dubai, onde Daniel teria uma reunião com os compradores do Banco Master. A prisão aconteceu justamente um dia após um grupo financeiro anunciar a compra do Banco Master. Nesta terça-feira, o Banco Central emitiu um comunicado decretando a liquidação extrajudicial do Banco Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. Pois é, inclusive o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master com o objetivo de interromper, então, todas as operações da instituição. A decisão, inclusive, ela foi tomada para evitar o risco do BRB ele herdar dívidas e também ativos que sejam problemáticos do grupo. Com a liquidação, os investidores, então, com até R$250 mil, eles têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Já os demais, eles devem aguardar, então, a formação do quadro de credores. Segundo os especialistas, o processo ele pode demorar aí algumas semanas até que o Fundo Garantidor de Crédito, então, libere o sistema para fazer, então, a solicitação de ressarcimento. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e daqui a pouco você volta aqui no Jornal sobre a lei de combate às facções. E no Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu o mentor das barricadas e mais 14 pessoas. Eles fingiam que trabalhavam com reciclagem, mas operam um esquema financeiro para o Comando Vermelho. Segundo as investigações, o faturamento do grupo passou dos R$200 milhões. As forças de segurança do Rio de Janeiro, em uma ação conjunta das polícias civil e militar, realizaram nesta terça-feira a nova fase da Operação Contenção, que visa frear a expansão territorial do Comando Vermelho. A ação resultou na prisão de 15 indivíduos, sendo o principal deles Rogério Ferreira Dias, identificado pela Polícia Civil como o mentor das barricadas. O alvo central foi detido na residência na zona oeste da capital fluminense, onde os agentes encontraram uma vultosa quantia de dinheiro em espécie ainda em processo de contabilização. O detido é apontado pelas investigações como o elo crucial entre o braço financeiro e a estrutura operacional da facção, sendo o principal responsável por fornecer materiais e coordenar construção e o reforço das barreiras e barricadas erguidas em comunidades controladas pela organização criminosa. Para ocultar as atividades ilícitas, o indivíduo se apresentava no mercado formal como empresário do ramo de reciclagem. No entanto, a real função era gerenciar a lavagem de dinheiro da facção, utilizando a receptação e a comercialização de cobre e outros metais roubados como fonte de capital. A investigação da Delegacia de Roubos e Furtos demonstrou que essa rede criminosa utilizava uma série de ferro-velhos como núcleos de lavagem de dinheiro e apoio logístico. O mentor de barricadas atuava para integrar financeiramente o tráfico de drogas e o esquema de receptação de metais. As análises financeiras revelaram uma movimentação ilícita superior a R$217 milhões. Segundo especialistas em segurança pública, a prisão de Rogério Ferreira e dos outros 14 envolvidos representa um avanço significativo no combate à infraestrutura que permite a blindagem e o domínio territorial do Comando Vermelho. Uma pesquisa apontou que quase 60% das pessoas envolvidas com o tráfico de drogas gostariam de ganhar uma oportunidade para abandonar a rotina criminosa. Os soldados do tráfico ganham 2 salários mínimos para arriscar a vida. O Datafavela fez uma pesquisa em 23 estados e revelou que 58% dos entrevistados gostaria de deixar a criminalidade se tivessem a oportunidade de trabalhar legalmente em um emprego com carteira assinada. Mas existem vários obstáculos. Além de conseguir uma contratação para garantir outra forma de sustento, existe o medo das represálias comuns em caso de abandono da vida do crime. 33% alegaram dificuldade para conseguir outra fonte de renda. 26% têm medo dos riscos da decisão. 17% alegam que seria difícil sustentar a família. E para continuar trabalhando para os traficantes, a maioria dos entrevistados disse que recebem até 2 salários mínimos, o equivalente a R$3 mil por mês. Inclusive, é pela falta de dinheiro que muitos começam na vida ilegal. Outros apontaram a violência, alcoolismo e drogas como argumento.
Além disso, o estudo mostrou que parte dessas pessoas procuram outra atividade simultânea para complementar renda, provavelmente em razão dos baixos ganhos nas atividades ilícitas e o alto risco de ser preso ou morto. Com grande parte dos criminosos são jovens entre 13 a 16 anos, a maioria argumentam que entraram nessa vida por viverem na rua ou em abrigo e sem trabalho. A falta de perspectiva das pessoas envolvidas com o tráfico também fica evidente nas visões de futuro familiar. Quase todos os criminosos afirmaram que não deixariam um filho entrar para o crime. O Datafavela revelou ainda que 41% dos entrevistados disseram que, se pudessem, teriam estudado e se formado. 3.954 envolvidos com o crime foram entrevistados no período entre agosto e setembro em favelas de 23 estados. Os dados fazem parte da pesquisa Raio-X da Vida Real, realizada pelo Instituto Datafavela. E veja a seguir: projeto de lei de combate às facções criminosas aumenta a duração da pena de prisão e acaba com o auxílio reclusão. E em decisão unânime, STF condena grupo dos Kids Pretos, acusado de organizar plano para matar autoridades e facilitar golpe de Estado. A Câmara dos Deputados voltou a discutir o projeto de lei contra as facções criminosas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou como inegociável o papel da Polícia Federal em investigar o crime organizado. O relator do projeto de lei antifacção, Guilherme Derrite, manteve a divisão dos recursos provenientes de bens apreendidos em operações entre a Polícia Federal e os fundos estaduais. Já o governo Lula ainda vê problemas no texto porque prefere que todo o dinheiro de bens apreendidos fique só com a Polícia Federal. Para falar sobre este assunto, vamos voltar a Brasília e conversar com o repórter Bruno Tibério. Bruno? Pois é, Jaqueto, então, a Câmara dos Deputados aprovou, então, a votação com mais de 370 votos do projeto que cria o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, conhecido, então, como PL da Antifacção. A sessão ela começou com um pedido de retirada de pauta feita pelo PSOL, mas o requerimento ele acabou sendo rejeitado. E aí, em seguida, o relator Guilherme Derrite ele apresentou, então, a quinta versão do parecer. O texto ele mantém aí o endurecimento das penas para integrantes de facções, mas ele também altera os pontos que vinham gerando um certo impasse ali com o governo. Então, entre as mudanças, está a destinação dos bens apreendidos, Então, quando a Polícia Federal ela for responsável pela ação, os recursos eles vão ser enviados ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Já nas operações estaduais, esse valor ele vai para os fundos de segurança de cada estado. Mesmo assim, o Ministério da Justiça afirma que a proposta ela não atende às necessidades da Polícia Federal e que pode gerar, inclusive, perda de até 360 milhões de reais em fundos federais que financiam ações contra o crime organizado. Outro ponto de atrito também é a previsão que permite que a Receita Federal, o Banco Central e também outros órgãos fazerem a retenção, apreensão, até mesmo o perdimento, como está descrito no projeto, perdimento de bens na via administrativa sem precisar de autorização judicial. O dia também ele acabou sendo de tensão entre o relator e também o governo. Foi feita uma reunião, haviam marcado uma reunião entre o Derrite, o deputado Derrite, também os ministros Gleisi Hoffmann e Ricardo Lewandowski, também o presidente da Câmara, Hugo Mota, só que ela acabou sendo cancelada, então, por Guilherme Derrite, pelo relator, então, do PL Antifacção. Inclusive, o governo disse ainda que analisava estava querendo, inclusive, analisar essa nova versão do texto. No plenário, então, os deputados acabaram rejeitando o requerimento de adiamento da discussão e, em votação posterior, acabaram, inclusive, decidindo encerrar os debates para que houvesse ali uma celeridade nessa votação e esses debates acabaram sendo encerrados por mais de 300 votos a 11. Vamos conferir, inclusive, como que foram as falas do relator, o Guilherme Derrite, e também de outros parlamentares durante essa votação.
A correção das fragilidades do projeto encaminhado pelo governo federal, dentre as quais se destacava a previsão da figura que se poderia denominar organização criminosa privilegiada, ou a criação de causas de diminuição ampla de pena, de 1/6 a 2/3, para integrantes de organizações criminosas que preencham requisitos pessoais, primariedade, bons antecedentes e não liderança. Alguém aqui acha razoável votarmos um projeto dessa importância, em que o relatório, a 6ª versão, nunca vi tanta confusão, bagunça legislativa. A 6ª versão foi apresentado agora. Essa área, jamais iríamos contra um texto que traz avanços ao Brasil. O texto não é 100% como nós gostaríamos, mas vai dar uma resposta dura ao crime organizado. O texto atual ainda tem problemas, ainda pode dificultar o trabalho da Polícia Federal para investigar e combater o crime organizado. E por estas razões, por preferir o texto do governo, por ser mais inteligente e eficiente, pedimos a retirada. O que o governo está tentando fazer é protelar uma discussão que já foi por demais exaurido, e o que eles pediram foi atendido. Pois é, Jaqueto. Então, uma das falas, né, da oposição era justamente no sentido de que o projeto ele era do governo, né? E mesmo assim, os próprios parlamentares do governo não queriam, então, que o projeto estivesse em pauta. Já o lado do governo, né, os parlamentares do governo, criticaram alguns pontos, então, desse projeto, principalmente o que tentava ali relacionar, principalmente, o crime organizado a questões antiterrorismo. Só que, segundo o presidente da Câmara, o projeto levado à votação não alterava, então, a lei antiterrorismo. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. E a CPI do crime organizado ouviu hoje o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Na sessão, o agente federal disse não haver conexões entre facções brasileiras com o terrorismo internacional. Ele criticou o projeto de lei antifacção e disse que o crime organizado deve ser combatido atacando as suas fontes de dinheiro. Durante a CPI do crime organizado, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi questionado pelo senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, sobre uma possível conexão entre as facções brasileiras e grupos considerados terroristas por alguns países. Senador, essa conexão, nas nossas investigações, eu não tenho conhecimento que tenha havido nenhuma relação, e eu já comentei isso em relação a objetos distintos, né, do fim que busca uma organização criminosa e o fim que busca o terrorismo. Então, e essa relação não basta eventualmente alguém falar, citar, para que a gente afirme categoricamente que há conexão entre esses dois fenômenos, né, seja terrorismo ou crime organizado. Então, nas investigações de maneira concreta, eu não vejo esse cenário. Em outro momento, Andrei Rodrigues fez um apelo para que aprovem o aumento de 38% no orçamento para o próximo ano. O chefe da Polícia Federal disse que o recurso disponibilizado é de 1 bilhão e 800 milhões e que a lei orçamentária anual aumente esse valor para 2 bilhões e 500 milhões. Horas antes da votação do PL antifacção, o diretor-geral criticou o substitutivo apresentado pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo e relator Guilherme Derrite. Há ali a retirada de recursos dos fundos federais, inclusive do FUNAPOL, que é um fundo da Polícia Federal, mas também do Fundo de Segurança Pública, do Fundo de Antidrogas, e que, de fato, isso traria um prejuízo, né, uma redução de recursos para a Polícia Federal, quando penso eu, e aqui já fiz meu apelo a vossas excelências, que a gente busca o contrário, a gente busca ampliação do orçamento da Polícia Federal nesse contexto.
Respondendo aos questionamentos do relator da CPI, senador Alessandro Vieira, o diretor-chefe da PF defendeu que as prioridades para o combate às facções devem ser descapitalização dos recursos das organizações. Um item que eu chamo a atenção, que é a descapitalização do crime organizado. O crime organizado tem que ser enfrentado com descapitalização, tirando poder econômico e prendendo lideranças, retirando lideranças de circulação. Nós, em 2023, apreendemos 3 bilhões, o ano anterior foi menos de 1 bi. 3 bilhões do crime organizado. 2024, 6,4 bilhões. 2025, só nessa operação, senador Alessandro Vieira, da cadeia de combustíveis, foram quase 4 bilhões de reais. Nós devemos chegar a cerca de 9 bilhões de reais efetivamente apreendidos. Não é bloqueios de contas que nunca vai surgir o dinheiro. Isso é dinheiro, são imóveis, são veículos, aeronaves, embarcações efetivamente apreendidos. Essa operação de hoje... A liquidação extrajudicial do Banco Master foi o assunto que dominou as conversas e negociações de hoje no mercado financeiro. Ainda existem muitas dúvidas sobre as vendas de títulos feitas por alguns bancos digitais. O dólar registrou uma queda de 0,26% e terminou o dia cotado em R$ 5,31. E a Bolsa de Valores caiu 0,3%. aos 156.522 pontos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram por unanimidade o núcleo dos Kids Pretos. Eles foram os responsáveis por organizar as ações mais graves e violentas, como a morte de autoridades, para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Mas todos absolveram o general Estevam Caos Teófilo. Após o voto do ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino adotaram um ritmo rápido e apresentaram apenas uma versão resumida de seus votos, uma vez que já estabeleceram as principais teses do julgamento quando trataram do núcleo 1, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento foi o primeiro sem o ministro Luiz Fux, que pediu transferência para a segunda turma. O núcleo 3 foi o único que foi julgado sem nenhuma participação de Fux, já que as sessões dedicadas a julgar este grupo começaram depois que o ministro já havia deixado a turma, após ficar isolado nos julgamentos dos núcleo 1 e 4, e ser o único a votar contra a condenação dos principais envolvidos na trama golpista. Alexandre de Moraes, o relator do caso, foi o primeiro a votar, sendo seguido por Zanin, Carmen Lúcia e Dino. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República se posicionou pela condenação dos Kids Pretos na trama golpista. As defesas de todos foram ouvidas e negaram os crimes. As penas estabelecidas para cada réu foi Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército, prisão de 17 anos, 15 anos de reclusão e 2 anos de detenção, e 120 dias multa no valor de um salário mínimo cada um. Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, general da reserva, foi absolvido. Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército, prisão de 16 anos, 14 anos de reclusão e 2 anos de detenção, e 120 dias multa no valor de um salário mínimo cada um. Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército, prisão de 24 anos, 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses em detenção, e 120 dias multa no salário de um valor mínimo cada um. Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel do Exército, pena de 3 anos e 5 meses no regime inicial aberto, 3 anos de reclusão em regime aberto e 5 meses de detenção sem multa e com possibilidade de acordo. Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército, prisão de 21 anos, 18 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, e 120 dias multa de um salário mínimo cada um. Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército, prisão de 21 anos, 18 anos e 6 meses de reclusão, e 2 anos e 6 meses de detenção e 120 dias multa no valor de um salário mínimo cada um. Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel do Exército, pena privativa de liberdade de 1 ano e 11 meses no regime inicial, aberto, 1 ano e 6 meses de reclusão, e 5 meses de detenção sem multa e com possibilidade de acordo. Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel do Exército, prisão de 17 anos, 15 anos de reclusão
e 2 anos de detenção e 120 dias multa no valor de um salário mínimo cada um. Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal. Prisão de 21 anos, 18 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção e 120 dias multa no valor de um salário mínimo cada um. E a seguir, Câmara dos Deputados dos Estados Unidos impõe derrota ao presidente Donald Trump ao aprovar a abertura dos arquivos de Jeffrey Epstein. E presidente Lula rebate crítica de primeiro-ministro alemão que veio à COP30, dizendo que Berlim não tem nem 10% da qualidade de Belém. A Polícia Federal divulgou conversas que provam ordens de pagamentos de propina para o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Ele recebia R$250 mil por mês do esquema de descontos não autorizados nos benefícios de aposentados e pensionistas. A conclusão está no relatório de investigação, que baseou a deflagração da nova fase da operação sem desconto da Polícia Federal. Alessandro Stefanuto foi preso por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator das investigações. Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente do INSS tinha influência na Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER, e recebia propina utilizando empresas de fachada, como uma pizzaria, uma imobiliária e um escritório de advocacia. De acordo com os investigadores, ele foi citado na investigação com um codinome italiano. A apuração apontou que grande parte dos pagamentos foram realizados entre junho de 2023 e setembro de 2024. De acordo com a Polícia Federal, esses pagamentos eram feitos para manter um acordo de cooperação técnica, que permitiu o desconto irregular de aposentadorias do INSS e desvios desses recursos. As conversas mostram que o presidente da CONAFER, Carlos Lopes, dava as ordens para o operador financeiro da entidade, Cícero Marcelino, sobre esses pagamentos. Os dois foram alvo de prisão na semana passada, mas Lopes, até o momento, está foragido. Marcelino foi preso pela Polícia Federal. Com as provas levantadas pela Polícia Federal, o presidente da CPMI do INSS propôs a suspensão de todos os contratos já existentes com o INSS por 180 dias, para passar por uma auditoria. Já que nós estamos conseguindo dar passos à frente, que proponhamos às autoridades federais essa suspensão nos contratos já existentes, até que a gente possa dizer ao país que esses contratos são corretos, estão perfeitos e as cobranças voltem. Em setembro de 2022, Carlos Lopes enviou a Marcelino o número de telefone de Stefanuto. No contato constava o seu apelido italiano. De acordo com a Polícia Federal na época, ele ainda não era presidente do órgão, mas atuava como procurador. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ouviu nesta terça-feira o alfaiate João Camargo. As investigações apontaram ligação entre ele e uma empresa que recebia repasses milionários da Associação Amar Brasil Clube de Benefícios. Além disso, ele é considerado uma figura próxima a outros acusados de envolvimento no esquema fraudulento, conhecidos como Golden Boys. Ele negou qualquer envolvimento no esquema. Hoje venho aqui exclusivamente tratar da minha trajetória. E desde já quero esclarecer uma tremenda confusão que foi feita e disseminada em matérias publicadas por alguns veículos da imprensa. Não há nenhuma relação direta ou indireta entre a minha alfaiataria e as suspeitas do INSS. Definitivamente não há. Numa tentativa de expor e constranger pessoas físicas, até clientes da alfaiataria foram expostos em matérias sobre o INSS. Algo sem nenhuma relação com a investigação. Uma grande injustiça com a alfaiataria e, consequentemente, com os colaboradores, principalmente com os clientes, que não têm absolutamente nada a ver com o INSS. Além de Camargo, a comissão ouviu Cecília Rodrigues Mota, apontada pela Polícia Federal como presidente das associações usadas para aplicar golpes em aposentados e pensionistas. Também prestou depoimento nesta terça-feira.
O Brasil entregou hoje o primeiro rascunho com propostas aos países participantes da COP30, que acontece em Belém do Pará. O documento deve ter novas alterações e adições até a sua versão final, que deverá ser divulgada até a próxima sexta-feira. Após participar de um evento com representantes do setor privado, a CEO da COP30, Anna Toni, confirmou a entrega do primeiro rascunho. O texto de 9 páginas foi elaborado com base nas sugestões apresentadas pelos países durante as consultas conduzidas desde então. O documento é uma solução para destravar temas considerados críticos para o mundo. De acordo com Anna Toni, o texto foi preparado ao longo de meses de consultas e apresentado conforme prometido. Agora já está na mesa dos negociadores e vai servir como guia para a elaboração das decisões que devem ser fechadas até o fim da cúpula. Ana também destacou que a presidência da COP30 tem conduzido o processo e que a evolução do texto final depende da disposição política dos países. Para ela, a conferência marcou uma virada para a fase de implementação das metas climáticas definidas desde o Acordo de Paris, como o financiamento público dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento e as metas mais ambiciosas de redução de emissões. O rascunho geral funciona como uma ponte entre diferentes opiniões, ajudando a articular acordos, mas sem substituir os textos dedicados exclusivamente a cada tema. O roteiro não fez uma menção clara para descontinuar o uso de combustíveis fósseis e inclui uma menção à construção de um cronograma para que o fluxo de recursos atinja 7 trilhões de reais por ano até 2035. O texto também inclui a necessidade de um mapa para elevar de 300 bilhões para 1,3 trilhão de dólares o valor de recursos públicos ou privados que os países desenvolvidos precisam mobilizar para os países em desenvolvimento para ações climáticas. O texto é apenas um rascunho ainda e precisa ser aprovado pelos países por consenso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu rebater a crítica que o chanceler alemão Friedrich Merz fez sobre a cidade de Belém, onde ele foi participar da COP30. Segundo Lula, Berlim não tem nem 10% da qualidade da capital paraense. Após quase uma semana das declarações polêmicas do chanceler alemão sobre a COP30 em Belém, no Pará, dizendo que sua comitiva ficou feliz em deixar a capital do Pará, diversas autoridades brasileiras se pronunciaram em redes sociais com indignação. Nesta tarde, o presidente Lula, que rebateu as falas do chanceler, disse que o primeiro-ministro deveria ter aproveitado mais a cultura paraense e finalizou dizendo que Berlim, capital da Alemanha, não oferece 10% da qualidade de Belém. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. O governador do Pará, Helder Barbalho, publicou em seu perfil no X, dizendo que é curioso ver como quem contribui para o aquecimento global achar estranho o calor da Amazônia. Um discurso preconceituoso do chanceler alemão que revela mais sobre quem fala do que sobre aquilo que fala. E cobrou menos promessas e mais apoio concreto para quem protege as florestas. O prefeito de Belém, Igor Normando, compartilhou diversas publicações em apoio à COP30 e citou 2 vezes o chanceler, dizendo que ele destila preconceito e arrogância em seu discurso, diferente de seu próprio povo, e exaltou outras autoridades que elogiaram Belém. O prefeito do Rio de Janeiro também fez uma publicação em sua rede social, porém apagou logo após a repercussão do assunto. Depois da fala do chanceler alemão, diversos brasileiros foram em suas redes sociais comentarem em publicações do chanceler e deixaram recados de ódio chamando de racista e dizendo que não era para ele retornar ao Brasil. A Câmara dos Estados Unidos aprovou hoje uma medida que determina a abertura de todos os arquivos das investigações sobre o financista Jeffrey Epstein. Foram 427 votos a favor da medida e apenas 1 contrário. A medida agora segue para o Senado. Epstein foi encontrado morto na sua cela em Nova York em 2019,
quando aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. Este ano, Donald Trump sofreu desgaste porque seu governo confirmou que a morte de Epstein foi um suicídio e porque alegou que a lista de clientes famosos do financista não existia, contrariando teorias de apoiadores do presidente americano. Na semana passada, deputados democratas que integram o Comitê de Supervisão da Câmara divulgaram milhares de arquivos de Epstein, incluindo e-mails que apontam que o financista teria afirmado que Trump sabia sobre as meninas e que o presidente americano passou horas com uma das vítimas do esquema. Em sua última declaração sobre o caso, Donald Trump pediu que os republicanos também votassem pela abertura dos arquivos, porque, segundo as suas palavras, ele não deve nada a ninguém. Japão e China enfrentam uma crise diplomática após declarações da primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi. O Japão orienta seus cidadãos na China a redobrar os cuidados com a segurança, enquanto a China recomenda que seus cidadãos evitem viagens ao Japão. O estopim das relações ocorreu no início deste mês, após a primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, declarar perante o parlamento que se um ataque chinês acontecesse em Taiwan, poderia desencadear uma resposta militar do Japão, o que gerou uma crise diplomática entre os dois países. A fala causou indignação na China, que considera que o envolvimento de outros países na questão de Taiwan viola a sua soberania. Durante uma coletiva na sede do Ministério das Relações Exteriores da China, a porta-voz Mao Ning criticou a declaração de Takaichi. Recentemente, as declarações provocativas da primeira-ministra japonesa Sanai Takaichi sobre questões relacionadas a Taiwan minaram gravemente a base política das relações sino-japonesas e deterioraram o sentimento público entre os dois países. A crise diplomática levou o Ministério das Relações Exteriores chinês a aconselhar seus cidadãos a evitar viagens ao Japão, o que fez com que companhias aéreas oferecessem reembolsos e alterações nos voos sem custos. Em resposta, Tóquio alertou seus cidadãos na China a tomarem precauções de segurança, como interagir com cautela com os moradores locais. Desde a fala da primeira-ministra do Japão, os dois países têm se atacado principalmente no nível discursivo, mas com ações militares mais ostensivas. Agora, o Japão tenta apaziguar os ânimos com o envio do diretor-geral do Departamento de Assuntos Asiáticos e da Oceania do Ministério das Relações Exteriores, Masaki Kanai, que já se reuniu com representantes chineses. E a seguir, 3 questões do Enem são anuladas e Polícia Federal vai investigar possível vazamento da prova. E a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, agora tem um sistema de inteligência artificial para controlar o tráfego de veículos. Três questões do Enem foram anuladas. O motivo que um aluno fez uma live 5 dias antes da prova, com conteúdo idêntico. A Polícia Federal agora vai investigar se houve vazamento da prova. O INEP decidiu anular 3 questões do Enem 2025, depois de analisar relatos que as perguntas das provas teriam sido antecipadas na internet. A suspeita surgiu após vídeo publicado por Edclay Teixeira, que se apresentou como estudante de medicina e vende serviços de consultoria para candidatos. 5 dias antes do segundo dia de provas, Edclay fez uma live no YouTube. Tem vídeos aqui no meu canal, inclusive, resolvendo essas questões. E várias questões, inclusive deste vídeo, né, que tem no meu canal, de resolução ao vivo, caíram no Enem 2024. Inclusive uma questão que, por exemplo, o sistema de ensino muito grande, quer dizer, muitos sistemas de ensino do Brasil erraram, né? Posso até citar que o sistema de ensino Bernoulli errou. Então, foi aquela questão, né,
da bioacumulação do mercúrio, né? Que a resposta era fitoextração. E no meu material e aqui no vídeo do YouTube, que você pode pesquisar, na aba de vídeos ao vivo, você vai ver um vídeo chamado Essas Questões Estarão no Enem. E neste vídeo você vai ver a mesma questão, com a mesma imagem, com o mesmo gabarito, que seria a fitoextração. Por quê? Que tem o mesmo gabarito e eu fico mais orgulhoso ainda porque grandes sistemas de ensino erraram e eu acertei. Ele mostrou pelo menos 5 questões muito parecidas com as que aparecem no Enem oficial. Algumas tinham, inclusive, os mesmos números cobrados dos candidatos. O INEP afirma que foram encontradas similaridades pontuais entre os itens divulgados nas redes sociais e aqueles aplicados no exame. Em outra publicação, Ed Clay declarou que tem um método próprio para descobrir o conteúdo e que algumas questões estão no INEP desde 2009. Em que as questões, por exemplo, um texto vale para 5 questões e essas 5 questões podem ser de diferentes áreas do conhecimento. E isso é chamada pública do INEP, eu sempre estou olhando e tem essa previsão de teste dessas questões. Então eu achei, com o segundo e-mail do INEP de convite, que seria um teste para essas questões do novo Enem. E aí eu fui fazer essas questões. E aí, para minha surpresa, a gente fez essas questões, eram 50 questões, né? Para minha surpresa, todas as questões do Enem PPL 2024 foram testadas entre essas 50 questões, no caso, 50 questões de linguagem e 50 questões de humanas. Foram pré-testadas somente o primeiro dia. Então, todas as questões do primeiro dia do Enem PPL, que vocês veem aí, o 2024 já está no site, todas foram pré-testadas com a gente depois do Enem. Então, se eu não me engano, o Enem foi dia 10, o primeiro dia do Enem foi dia 10, e a gente fez os pré-testes aí do estilo transversal de itens dia 11. E todas essas questões do primeiro dia do Enem estavam na nossa prova. O Instituto garante que nenhuma questão foi exibida de forma idêntica à versão aplicada em 2025. Ainda assim, por segurança, o INEP acionou a Polícia Federal, que vai investigar se houve quebra de sigilo ou vazamento de informações. O Instituto não revelou quais são as 3 questões que serão anuladas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que proíbe o uso da linguagem neutra em documentos de órgãos públicos federais, estaduais e municipais. O vocabulário é uma variação gramatical usada por pessoas que não se identificam com nenhum gênero. As palavras masculina ou feminina são unificadas pela letra E. Ao se referir a um amigo ou amiga, por exemplo, a linguagem neutra é amigues. A lei sancionada hoje não se refere se a proibição também valerá nas escolas. As empresas de aplicativo Uber e 99 anunciaram hoje que, a partir do dia 11 de dezembro, voltarão a oferecer o serviço de mototáxi aos clientes. A 99 e a Uber vão voltar com o serviço de moto por aplicativo a partir do dia 11 de dezembro aqui na cidade de São Paulo. Desde 2023 que acontece uma briga judicial entre o Estado de São Paulo e as empresas de aplicativo. O Estado tinha criado uma lei que deixava as cidades decidirem se queriam ou não o serviço de mototáxi. Mas o STF considerou inconstitucional essa lei, porque para o STF essa decisão não deveria ser dos municípios. E o prefeito Ricardo Nunes tem até o dia 10 de dezembro para regulamentar as regras do serviço na cidade. E o prefeito não gostou nem um pouco dessa nova notícia. Ele disse que vai parar todas as motos que estiverem cadastradas nesses aplicativos. Mas vai ter uma novidade. A Uber disse que agora os motoristas e passageiros terão que tirar uma selfie para mostrar que estão de capacetes e assim conseguirão seguir viagem. E eu conversei com algumas pessoas aqui nas ruas de São Paulo para saber se elas concordam ou não com a volta desse serviço. Você concorda com a volta do serviço de moto de aplicativo? Na minha opinião, eu não concordo. Eu acho que para a nossa cidade é bem perigoso. Teria que mudar a regulamentação de trânsito. Acho que não só em São Paulo, mas também no Brasil. A questão de utilização de corredor, né, que é uma questão em que não existe legislação que determina se pode ou se não pode, então acaba sendo usado. Então eu acho que é perigoso. Então, na minha opinião, eu acho que teria que ter um planejamento e uma reeducação, principalmente dos motoristas, tanto de carro quanto de moto, para poder ter esse tipo de serviço. E você já pegou algum serviço de moto de aplicativo? Não. Nem de moto eu gosto muito. Não. Eu concordo. Porque eu acho que é mais fácil, facilita.
quando é uma corrida rápida. E você não acha perigoso? Não. Você concorda ou não com as voltas do serviço de moto por aplicativo? Concordo. Você utiliza, não tem medo, você acha perigoso? Tem mais agilidade, mais praticidade, é mais barato. É melhor, tem mais praticidade. E você acha perigoso? Não muito. Mas você utiliza ou utilizaria? Utilizo. E apesar das opiniões serem diversas, o serviço voltará para as ruas no dia 11 de dezembro. Bem, a briga continua. O prefeito Ricardo Nunes classificou de insensatez a decisão das plataformas Uber e 99 e anunciou que vai entrar com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal para impedir a medida que já é adotada em mais de 3 mil municípios brasileiros. Um levantamento recente da plataforma 99 Moto traz dados inéditos sobre a função social que o transporte por motocicletas de aplicativos exerce no Brasil. Os dados coletados entre julho e setembro deste ano em todas as capitais com o serviço permitido revelam que cerca de 1/3 das corridas no país tem seu ponto de partida ou chegada em comunidades de baixa renda ou favelas urbanas. O estudo indica uma forte concentração desse padrão de deslocamento em certas regiões brasileiras. O Norte lidera o ranking com 57% das viagens, registrando essa característica, tendo Manaus como principal destaque, onde 81% dos trajetos começam ou terminam nessas áreas. A importância do serviço também é notável no Nordeste, que alcança 39%, com Salvador em destaque. No Sudeste, 27% das corridas seguem esse perfil, enquanto o Sul apresenta 20%. Segundo especialistas, essa movimentação se dá em grande parte à economia e à agilidade que o serviço de moto oferece, muitas vezes sendo a única opção de transporte rápido e acessível em locais com acesso limitado ou precário por veículos maiores ou transporte público. As motocicletas conseguem trafegar por vias estreitas e íngremes, conectando milhões de brasileiros a empregos, serviços de saúde e educação, de forma mais eficaz do que alternativas tradicionais. A divulgação desses números ocorre em um momento de intenso debate regulatório em São Paulo, principal centro econômico do país. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei estadual que dava autonomia aos municípios paulistas para legislar sobre o transporte de passageiros em motos. Desde 2023, a Prefeitura e as empresas de aplicativo travam uma disputa judicial sobre a legalidade do serviço, que já opera em mais de 3.300 municípios brasileiros. Com o cenário judicial se desenhando, a Prefeitura de São Paulo, liderada por Ricardo Nunes, enfrenta um prazo final de 10 de dezembro para definir as regras para os aplicativos de moto na cidade ou permitir que o serviço opere sem regulamentação. De acordo com especialistas em mobilidade urbana, a decisão é crucial e terá um impacto direto na capacidade de deslocamento de milhares de pessoas que residem nas áreas de menor renda, onde a moto por aplicativo se mostra um serviço de primeira necessidade. Dubai implementou um sistema de inteligência artificial para detectar infrações de trânsito. A tecnologia utiliza câmeras que analisam e registram o comportamento dos motoristas em tempo real. A inteligência artificial implementada nas ruas e rodovias de Dubai geram dados importantes para a gestão do trânsito e planejamento urbano, além de melhorar a fiscalização, reduz os acidentes e promove estradas mais seguras. O objetivo da ferramenta é modernizar a fiscalização e aumentar a eficácia na identificação de infrações. O sistema também emite alertas sonoros para orientar os motoristas que cometem delitos, incentivando a correção imediata do comportamento. A tecnologia surgiu como um vigilante implacável, que pode identificar o que muitas vezes escapa da fiscalização humana tradicional. A inteligência artificial pode detectar até 5 tipos de infrações: a falta do cinto de segurança, o uso de celular, obstrução do tráfego, parada sem movimento e desrespeito à distância de segurança entre veículos. O sistema de câmeras são equipados com algoritmos que detectam delitos e analisam o comportamento dos motoristas de padrões suspeitos. Um sistema semelhante já foi testado no Reino Unido e também na Austrália, onde houve uma queda significativa nas infrações de trânsito.
O sistema anda levantando muitas críticas sobre a privacidade e o uso de dados de pessoas, que devem ser preservados para garantir a proteção do direito dos cidadãos. De acordo com especialistas em mobilidade, esse tipo de tecnologia promete transformar a forma como a fiscalização é atualmente. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.